Olha, a entrada ninguém talvez consiga definir exatamente como foi, mas foi um processo. Foi um processo de tomada de consciência e a progressão dessa tomada de consciência foi consolidando a minha postura em relação à luta que estava a acontecer na altura. E então vim à Guiné em 71. Anteriormente tinha vindo de férias uma vez em 69 e apercebi-me da depressão, do drama que se vivia, e no quadro familiar tinha pessoas que estavam ligadas à luta e tudo isso associado a coisas que tinham-se passado com o meu pai, que entrou também para esse processo através da MLG em Bolama. Quer dizer, gradualmente consolidou em mim a consciência de que tinha que me posicionar. E depois dessa vinda de 69, voltei cá em 71 e aí contactei e fui contactado pelas estruturas clandestinas do partido em Bissau. E foi por aí que, digamos, comecei a integrar as estruturas clandestinas da luta e assim entrei no processo. Portanto, sumariamente é isto. Portanto, só para nós situarmos, onde é que vivia antes de entrar nesse processo? Pronto, nessa altura eu estava a viver em Portugal, porque saí daqui em 63, a minha família mandou-me para Portugal para estudar, e então cresci lá e cheguei a uma altura que tinha que ir para a vida militar, serviço militar obrigatório, e entrei fui para o serviço militar e nesse processo integrei um agrupamento musical, os Náuticos, que veio cá nessa tal deslocação, viagem de 71, yeah, e a partir daí cruzei-me com alguns amigos, alguns parentes que estavam ligados à luta e que me proporcionaram esse acesso às estruturas clandestinas do partido e comecei a militar nesse ano de 71 e em Portugal também havia estruturas clandestinas do PGC e fui indicado a contactar os coordenadores dessas células que eram guineenses e cabo-verdianos. Assim fiz. Cheguei lá e a partir de lá também comecei a dar o meu contributo até que depois conseguimos ir até ao fim, até a proclamação, e depois da proclamação o 25 de Abril dá-se exatamente no ano em que também terminava o meu tempo de serviço militar. Entreguei tudo, vim para cá e estou aqui a viver tranquilamente desde essa altura. O que é que foi decisivo para si? Qual foi o critério que talvez fez com que de facto se lançasse? Na luta? Não, o critério é que tomei consciência de que de facto a situação em que estávamos a viver era inumana, injusta e nenhum indivíduo que crescesse, que evoluísse do ponto de vista cultural podia suportar uma situação daquelas com indiferença, não podia ser. E então isto foi determinante porque eu tive a sorte de viver em Portugal com gente que não me fez sentir discriminado como era regra noutros países. Vivi normalmente com muita gente e tenho os meus melhores amigos da adolescência e da infância ainda estão lá. E de maneira que isso, contrariamente ao que poderia ter acontecido, eu me alienar e pensar que era de lá e que tinha outros privilégios e que já não era de cá, quer dizer, ajudou-me a perceber que a qualidade de vida que eu via lá, a atitude de respeito mútuo que eu vivia lá, eu pensei e admiti que tinha que ter isso também no meu país. E isso, para mim, foi decisivo. E depois da luta, depois da independência e do 25 de Abril, me parece que se confirmou essa convicção, porque continuamos a ser amigos e continuei a ter mais espaço no meu relacionamento com as pessoas e que, tanto cá como lá, olhávamos agora, olhos nos olhos, abraçávamos e fazíamos uma vida
de gente livre e que se respeita mutuamente. Isso para mim foi decisivo. Como é que foi a preparação para entrar na luta? A preparação começou, digamos assim, muita leitura. E tinha um grande amigo meu, que era também o nosso coordenador, tinha vários, mas estava o caso do Filinto Barros, que nos coordenava as células em Portugal, e ele forneceu muita coisa, em termos de livros, que me ajudaram a compreender uma série de situações. E também havia alguma literatura que até nem era clandestina, era quase aberta. Por exemplo, livro Frantz Fanon, e percebi muito do que estava errado em mim e nos outros, através do Frantz Fanon. E depois também tive a sorte de as estruturas clandestinas conseguiram acesso ao que foi o seminário de 69 em Conakry, organizado pelo Amílcar Cabral, pelo PGC, e isso foi tudo compilado. E eu tive acesso a isso em 71, finais de 71, tive acesso a esse documento e vou-lhe dizer, não lhe durei 24 horas, li tudo, anotei e isso despertou-me uma série de outras ideias e acabou por consolidar em mim a ideia de que estava no caminho certo. E mais, descobrir que a dimensão intelectual e humanista do Amílcar Cabral foi definitivamente o que me colocou na senda da luta, do patriotismo, da consciência de que somos parte da humanidade e que essas injustiças chamadas colonialismo, neocolonialismo, fascismo e essas histórias todas não podem ser suportadas pela humanidade. Cada um onde estiver e na época que puder, que faça o favor de combater isso, porque isso é contra a natura, não tem nada a ver com o que é essencialmente humano. E então, ao ler Amílcar, apercebi-me disso. E isso estruturou-me definitivamente enquanto homem, enquanto ser humano. Portanto, foi muito bom ter descoberto Amílcar. E em termos técnicos, como é que foi preparado para o combate no terreno? Em termos técnicos, olha, ensinava-nos, uma das coisas era ter muito sangue frio, mas muito sangue frio, porque num trabalho clandestino você está desarmado em termos materiais, não é? E está numa situação de franca adversidade. E então tem que ter uma postura extremamente de autocontrole e depois tem que ser muito disciplinado. E por outro lado, tem que estar disponível a desaparecer a qualquer momento, porque são as opções que existem nesse quadro, né? Mas, graças a Deus, conseguimos ultrapassar isso e chegamos aos dias de hoje felizes por vermos que, dos dois lados, afinal, estávamos a lutar contra o mesmo inimigo. O 25 de Abril, para mim, foi mais uma das frentes de libertação. Por quê? Porque acabamos por derrubar juntos o regime fascista em Portugal e colonial fascista nas colónias. E ganhamos todos. Nós estamos aqui todos numa memória positiva daquilo que foi a trajetória pela parte dos que tiveram a consciência de que era possível vivermos de outro modo. Aliás, Cabral foi claríssimo nisso. Esta luta não é contra os portugueses. Esta luta é contra o colonialismo, contra o sistema. E isso ficou provado. Eu lembro-me que nos primeiros dias após o 25 de Abril, eu em setembro já cá estava e ainda havia militares a levarem espólios e material militar para irem carregar os navios que vieram buscar isso. E calhou, eu estava aqui à porta do DIB e vi um carro a descer e estava a gente à espera para entrar para o cinema. Ao chegarem mais ou menos à porta do DIB, esta cena nunca mais a vou esquecer.
as pessoas calaram-se e começaram a olhar para aquele carro, né? E quando o carro chega quase ao centro lá da estrada, há alguém que acena lá para os que estavam no carro. E os do carro responderam também com um aceno. Quer dizer, foi uma troca tão bonita de atitude que eu disse, caramba, valeu a pena. Valeu a pena. Quer dizer, aquilo demonstrou que, de facto, não havia ódio, não havia reservas, sentimentos, não sei quanto, porque as duas partes estavam-se agora a olhar livres de uma coisa que os dominava dos dois lados. E para mim foi uma coisa simples, mas com um profundo impacto em mim, em termos de significado. O que é que o marcou durante esses anos de luta? Perderam-se colegas do combate, irmãos, companheiros? O que é que talvez o marcou e o emociona ainda hoje quando pensa nisso? Isso, na verdade, é a parte mais dura, mais dramática, porque depois da independência continuamos a crescer e a diversificar a nossa análise e a nossa postura face ao processo. E então é normal que nos venham à memória algumas discussões que tivemos com alguns camaradas e que nos venham à memória algumas atitudes de grande heroísmo de alguns camaradas e constatar que hoje podemos beneficiar dessa riqueza sublime que é a liberdade e podermos no nosso país discutir, analisar, enfim, cometer erros, corrigir, agir e fazer coisas, né, de modo diferente. E para isso houve gente que com menos de 30 anos, com menos de 20 anos, conscientemente se entregou à luta e perdeu a sua vida assim, né? E depois há outro aspecto que enfim, que me marcou e que me faz voltar atrás sempre, né? É de que, na verdade, os que se sacrificaram para esta luta, né, não tinham ideia, né, da dimensão do bem que fizeram para todos os descendentes, né? E nós que estamos de vida avaliando isso com seriedade, não podemos de maneira nenhuma esquecer ninguém, esquecer nada. Por isso é que a nossa postura de indignação e de revolta pessoal face a certa postura do Estado e dos governos em relação à memória e em relação às pessoas que ainda estão vivas, não é? É revoltante. E aí vamos considerar que os angolanos têm a razão de criar a tal palavra de ordem. A luta continua. Como é que viveu o dia em que Amílcar Cabral foi assassinado? Olha, eu posso lhe dizer que não me esqueço também desse dia. Eu estava na Marinha Portuguesa e estava num serviço que era de comunicações. Quando se recebiam chamadas telefónicas de fora, nós pegávamos o microfone, falávamos para o quartel e quem era o destinatário da chamada vinha receber e não sei quando. Era o meu serviço nessa altura. E tínhamos acesso, aliás, tive acesso a um jornal, o Diário de Notícias. E nessa ainda me lembro da fotografia. Uma fotografia da Amílcar Cabral com camisa de manga curta branca, com o ar ainda jovem, não sei quanto. E eu estava de serviço nesse dia. Pedi a um colega meu, dizendo que me estava a sentir mal e que tinha coisas para tratar lá fora, que me ajudasse, que ele pedia para ficar no meu lugar. E esse meu colega aceitou. Eu saí do quartel e fui para casa. E não saí de casa há 2 dias por aí. Foi assim, porque eu já tinha lido o Cabral,
e me tinha apaixonado enormemente pela sua lucidez, pelo seu humanismo, pela grandeza intelectual dele. E foi para mim algo de extremamente doloroso. E ainda hoje, para mim, não há outro ídolo. Um dia alguém me perguntou, quando estávamos neste período de multipartidarismo a criar-se, em 91, 92, por aí, estavam a surgir partidos como Cogumelos. Houve um amigo meu que me convidou para ir com ele para um projeto de criação de um partido. E disse, abandona o PGC, vem para nós, vamos criar uma coisa nova, de gente nova, não sei o quê. Eu olhei para ele e disse, no dia em que vocês estiverem no vosso partido, alguém mais competente que Amílcar Cabral, eu vou ser o primeiro a mudar para ali. Mas por enquanto, deixa-me estar onde estou. Isto só para lhe dar uma ilustração de como eu... E aliás, até hoje é evidente, né? Eu escrevo e continuo a escrever em termos tentando ser um observador crítico do nosso processo. Inclusive, talvez em janeiro vai sair um livro meu de umas 400 e tal páginas, que é a coletânea do que fui escrevendo nos últimos 30 anos ou 40 anos. E, para a minha surpresa, chegou a 400 e tal páginas, isso assustou-me até. Mas foi tudo feito no sentido de ser crítico, observador, sugerindo e combatendo aquilo que eu pensava que não estava correto em relação à coisa. E então, para mim, ainda hoje, os dirigentes máximos deste país que falharam foram todos aqueles que não compreenderam o cabralismo. E digo-lhe mais, a minha profunda convicção que quem quiser dirigir este país no sentido da mudança, do progresso, né, é e deve ser um cabralista sem dogmatismo. Porque não vejo o que faltou como indicador de pensamento no pensamento na obra de Cabral para que nos inspiremos para soluções para os problemas de hoje. Não vejo. Basicamente, Cabral deixou um paradigma, uma plataforma teórica, doutrinal, extremamente avançada, que basta que o dirigente ou o político qualquer da Guiné que queira ser seriamente um lutador para a mudança deste país, basta que se interesse por estudar, mas de forma séria, apaixonada, estudar o pensamento de Cabral e o processo de luta e libertação, porque há aí paradigmas para tudo. Mas quando as pessoas chegam à função de dirigentes, né, não dominam nenhuma teoria, nada absolutamente, e passam a ser uns improvisadores, aquilo que nós no crioulo dizemos, lã de poilão no vento, vai voando por aí, não pode chegar a nada. Não pode, porque não está alicerçado em nenhuma plataforma de pensamento. E o desenvolvimento é resultante de uma sequência de produções intelectuais assumidas pelos que dirigem e executam. Agora, quando temos gente que nunca leu ninguém, quanto mais estudou, quer dizer, é difícil mudar. É difícil mudar. Se queremos continuar a criar, como dizia o grande músico norte-americano Miles Davis, temos que aceitar a mudança. Mas quando você é dirigente, tem uma componente dominante, que é de recriar. Criar, sim senhora, recriar como componente dominante. Digo isto porque quando você chega lá, encontra uma sociedade em desenvolvimento e encontra um bloco enorme de soluções que foram produzidas e que essas soluções são sugestões vivas, portanto aí você tem que recriá-las, tem que lhes dar vida, mas numa dimensão resiliente, com uma atitude resiliente, né?
E é isso que falta para que haja estabilidade na Guiné-Bissau, tem que ser dirigente cabralista. Para que haja desenvolvimento na Guiné-Bissau, tem que ser político cabralista. Para que haja desenvolvimento na Guiné-Bissau, tem que ser cidadão cabralista. E não é uma questão meramente ideológica aqui, é cultural. E depois, como pensador cultural, Cabral deixou-nos coisas maravilhosas. E no dia em que o guineense compreender isto, né, vamos dar um salto que vai impressionar o mundo inteiro. Portanto, a 24 de setembro de 1973 foi proclamada a independência da Guiné-Bissau. Como é que foi também esse dia para si? Olha, foi um dia que eu não sei explicar a alegria e a satisfação. E vou lhe dizer que nessa altura, mais o nosso querido amigo, que era nosso coordenador, o Flinto Barros, nessa semana inventamos uma fórmula de celebrar isso à escala da comunidade guineense em Portugal. Ele que sugeriu que criássemos um torneio de futebol que chamamos torneio Arracaju. Arracaju é o nome que damos ao vinho de caju aqui em crioulo. E então, acessoriamente também que organizássemos um espetáculo musical. E eu e mais alguns colegas conseguimos ensaiar umas 4 ou 6 cantigas por aí, e esse torneio foi organizado, e para celebrar o fecho do torneio, né, isso foi já no finais de setembro, né, demos esse espetáculo. E esse espetáculo foi dado por esse grupo que também tinha o nome do torneio. E foi aí que eu e mais alguns amigos contribuímos com música, e foi uma forma discreta, inteligente e pacífica de celebrar o 24 de setembro em Lisboa. Foi assim. E eu tenho essa memória como das mais reconfortantes da minha vida, porque era arriscado e também era um ato que não se repete mais, não é? E tivemos o privilégio de ter feito essa missão clandestinamente, friamente, sem mal para ninguém. Aliás, era das formas mais pacíficas, era a forma desportiva e musical. Foi bonito. Depois da independência da Guiné-Bissau, alguns meses depois, deu-se o 25 de Abril. Há pouco, na nossa conversa, disse que o 25 de Abril, de certa forma, se inseriu em todo este processo iniciado na Guiné-Bissau. Há estudiosos que consideram efetivamente que o 25 de Abril é decorrente daquilo que aconteceu na Guiné-Bissau. Julga que efetivamente aquilo que aconteceu aqui na Guiné foi determinante para depois se dar o 25 de Abril? Não, eu já li algumas coisas sobre isso e, bem, o que aconteceu na Guiné é que o sucesso da luta na Guiné, relativamente às outras frentes, era de facto mais notório e tinha maior impacto no processo em termos globais. O que é que eu considero aqui o processo em termos globais? É a tal questão estratégica. A questão de que, tanto em Portugal como nas colónias, o regime era quase o mesmo e dos dois lados havia vontade de acabar com isso. E o processo foi evoluindo em função de cada realidade, não é? E cada realidade quer dizer uma frente diferente. Mas o objetivo de todas as frentes, consciente ou inconscientemente, era esse, né? E a história é que veio a confirmar isso, porque não me parece que o 25 de Abril pudesse surgir se não houvesse revoltas nas colónias no período em que surgiu, não me parece. Também não me parece que a conclusão da guerra teria sido do mesmo tipo se não tivesse havido o 25 de Abril.
Portanto, isto é para demonstrar que havia havia um processo em que vários intervenientes, cada um no seu espaço e com as condicionantes que tinha, foi evoluindo até que chegou a esse fim e que o 25 de Abril teve também uma participação positiva, mas que foi essencialmente condicionada pelo sucesso das lutas de libertação nas colônias, em que o PGC, indiscutivelmente, foi o mais ativo e o que conseguiu maiores e melhores resultados que acabaram por conduzir a condições para que houvesse o desencadear do 25 de Abril em Portugal. Porque a luta do PGC, de Guiné-Bissau e Cabo Verde, para além desta circunstância de fazer cair o regime colonial na metrópole, contribuiu imenso no que é o pensamento jurídico internacional. A proclamação unilateral levou as Nações Unidas a admitir algumas alterações e a ciência do domínio do direito internacional acabou também por admitir algumas coisas. Isso é um contributo extraordinário para a libertação dos povos em termos formais, né? E o que eu queria dizer para concluir é que o mundo é um só e as lutas vão acontecendo todos os dias em lugares dos mais díspares possíveis. Mas o essencial é nunca esquecer aquilo que Amílcar disse. O homem é o ser supremo do universo. E no dia em que isso for assumido por todas as sociedades, de forma consciente e responsável, confesso que é minha convicção que os conflitos vão diminuir, para não dizer desaparecer. Não sei se me faço entender. No dia em que se admitir, como disse Amílcar Cabral, que o homem é o ser supremo do universo, a nossa atitude vai se levar face ao homem, de homem para homem. Poderá mudar, mas essa bagunça que nós vimos e até aqui, em que há quem queira que haja uma pirâmide eterna, né? Onde que há um núcleo humano que tem que estar a mandar em todos, a explorar o que é de todos, a ser o senhor de todos. Nem Deus ele permite que seja livre, porque há coisas que são naturais. É impossível não obedecer à natureza, não obedecer, digamos, aquilo que simbolicamente poderá ser a razão essencial da vida, a diversidade. Se você não aceitar a diversidade, não aceita a humanidade. Se recusa a humanidade o recusa. Eu tenho um pensamento que diz que onde não há diversidade, não há cidade, não há humanidade. Esse é o meu pensamento.